Sim. no navegador? Não, eu uso o programa, o software, eu abri o programa, tá todo mundo no meu programa, daí eu cliquei em compartilhar tela. Aí eu vou, quando você clica em compartilhar tela, diferente do Hangouts, por exemplo, quando você clica em compartilhar, ele compartilha o seu desktop, aí o que você estiver vendo, o aluno vê. Ok. No Zoom, ele te dá a opção de você compartilhar o que você quiser, inclusive uma parte da tela só, se você quiser. Então, o que eu Legal. fiz? Eu pedi para ele compartilhar o meu Google Chrome. Então, vocês só veem o meu Google Chrome. Se chegar uma mensagem no WhatsApp, se eu receber um e-mail e eu quiser ver rapidamente, enquanto vocês estão vendo esse slide, eu consigo e vocês não vão deixar de ver essa tela que eu decidi compartilhar. A tela compartilhada, ela não muda. Então, você pode fazer outras coisas ao mesmo tempo. Às vezes, eu uso esse recurso. Por exemplo, eu estou dando uma aula, os alunos vão ouvir uma faixa de áudio e eu quero manter as perguntas na tela. Então, eu compartilho a minha apresentação onde as perguntas estão e, ao mesmo tempo, eu tô lá, tô no meu Explorer, tô procurando o arquivo e o aluno já está lendo as perguntas. Uhum. Porque tudo que eu estou fazendo por trás não aparece para a pessoa que está do outro lado. Isso eu acho também é uma funcionalidade maravilhosa. Às vezes eu consigo ficar, sei lá, com 3, 4 livros abertos, só compartilho o que está interessante, mas eu deixo tudo aberto antes da aula começar. E aí não perco esse tempo de abrir, de maximizar, não sei o que, já está tudo organizado do jeito que eu quero, só preciso clicar e o aluno só vê o que eu quiser. Eu consigo fazer isso pelo Airvine. Porém, para mudar de janela, eu tenho que fechar o compartilhamento e abrir outro compartilhamento. Aqui é a mesma coisa. Mesma coisa, você tem que fechar e Tá bom. reabrir. Sim. Alright. Então, para quem não está vendo ao vivo e vai começar a ver, porque eu comecei a gravar atrasada, eu expliquei um pouco sobre as vantagens do Zoom em relação a outros softwares de reunião. Eu informei a todos que essa apresentação vai estar disponível assim que a nossa reunião terminar. E a gente começou a falar de como começar a usar o Zoom. Eu falei que existem 3 formas de começar a usar. A primeira é ir no link que está aqui na tela, zoom.us/download, baixar o software. Tem lá no site a opção para PC, para Mac. Você pode também, acho que tem para Linux também. Você pode também baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Então, vai na lojinha da App Store, na lojinha da Google Play, procura pelo aplicativo Zoom HD e baixa. Terceira coisa, você pode clicar no link de uma reunião, que foi o que as pessoas que estão nessa reunião agora fizeram. Eu mandei o link lá, postei no Facebook e todo mundo veio para cá a partir do link. A partir do momento que você clica, você pode instalar. Sim, Vanessa. Na verdade, eu cliquei no link, não funcionou. E aí eu copiei o número que está no final do seu link, aparece o número, e aí eu abri o Zoom, e aí estava lá escrito assim, entrar numa reunião ou começar uma nova, sei lá, algo do tipo, e eu cliquei em entrar na reunião, copiei o número, coloquei ali e já entrou direto aqui. Também, essa é uma se outra alternativa. errado, eu vou falar disso já, porque, inclusive, hoje eu tive outros 2 professores que tiveram problemas em outras reuniões, outras aulas, com a mesma questão. O aluno clicava no link e o link não estava levando para a sala por alguma razão. Acho que está realmente muito sobrecarregado o Zoom como serviço. Então, essa é uma outra opção. O link que eu mandei para vocês, depois da última barra, ele tem uma sequência de números, em geral 9, 10 números. Aquele é o código da sala, mas eu vou explicar como usar isso daqui a alguns slides. Então, ele existe em formato de software, de aplicativo, tablets e celulares podem ser usados para as aulas. Celulares não são o ideal, porque são muito pequenos em termos de tela. É difícil do aluno ver o que está acontecendo, mas é possível, como uma emergência, se o aluno está em casa e os pais estão usando o único computador da casa para trabalhar, sei lá, né? Tem milhões de coisas acontecendo e a gente vai ter que ser bastante flexível nesse momento. Então, é totalmente possível fazer pelo celular, só não é tão bom quanto assistir uma aula com uma tela grande.
Então, ok, a escola mandou vocês darem aula e vocês vão ter que ser os anfitriões da reunião. Como que isso é feito? Todas as imagens, em primeiro lugar, vão estar em inglês, porque o meu Zoom é em inglês. Tentei mudar, não sei mudar. Então, eu fiz os prints com elas em inglês, mas eu traduzi do lado. Então, uma vez instalado, vocês têm que criar uma conta. Eu recomendo fortemente, se você tem um Gmail, para criar uma conta com o seu Gmail. Por quê? Porque ele vai fazer a conexão entre o seu Gmail e o calendário do Google. E o calendário do Google é muito útil com o Zoom. Primeiro, porque ele vai te lembrar da reunião. Segundo, pelo calendário do Google, você consegue fazer alterações dessa reunião. E pelo calendário do Google, você também consegue, para alunos que usam e-mail, então eu diria que não para adolescentes, mas para adultos certamente, você consegue convidar o aluno e o aluno passa a receber lembretes também da aula. Para mim é muito útil, especialmente para alunos adultos que trabalham loucamente, às vezes esquecem que tem aula de inglês, acontece assim com bastante frequência. E aí, em vez de eu ter que ficar lembrando o aluno de entrar na sala de aula, ou do aluno perder uma parte da aula porque ele não apareceu e quando eu chamei, ele vai, meu Deus, eu vou para aula. Ele já recebe o lembrete direto no calendário dele, e ele pode configurar para o celular dele criar um alarme, não sei. Tudo isso é feito pela conexão entre o Zoom e o Google. Mas com qualquer e-mail você consegue criar essa conta. Eu só recomendo porque eu acho que tem algumas funcionalidades a mais. Então, aqui do lado direito... peraí, cadê meu mouse? Vamos pegar uma coisinha para apontar. Aqui do lado direito, você sempre vê na tela inicial do Zoom a hora, a data e a próxima reunião que você tem agendada. No caso, a minha era a reunião dos professores. Eu trabalho numa escola aqui em São José que se chama CBA. Então, tá aqui a minha próxima reunião. Se eu quisesse simplesmente entrar na próxima reunião, era só clicar aqui em Start. Aqui em cima à direita ficam as configurações, é onde você testa o seu áudio, o seu vídeo, o seu microfone, a sua câmera, todas essas coisas. Você também define se você quer usar o mesmo microfone do computador ou se você quer usar o microfone do seu fone. Você define um monte de coisas ali. Aqui em cima, ele tem Home, que é essa tela inicial, onde tem os atalhos principais e a próxima reunião. Tem a parte de chat, mas eu particularmente não uso, porque envolve adicionar todos os alunos no Zoom. Não é tão simples e os alunos acabam achando isso muito complexo. Eu acabo usando o WhatsApp para a maioria das coisas, porque todo mundo no Brasil usa. A terceira guia, que é a Meetings, é onde as suas reuniões vão ficar gravadas. Então, lembrem desse botão aqui. Por último, os contatos, quando você adiciona contatos. Eu uso o Zoom há quase 4 anos, eu não tenho nenhum contato ali. Eu não uso essa função, que funciona super bem, mas é uma opção. Então, para criar a sua primeira reunião ou a sua primeira aula, você tem que vir aqui em Schedule, ou agendamento, ou agendar, que é quando você agenda uma reunião. Então, por exemplo, eu tenho na escola 6 turmas. Para cada turma, eu criei uma sala, clicando aqui. Começa clicando em Schedule, agendar, e daí você vai ver o seguinte, ele vai te mostrar essa tela aqui à direita, que é agendar uma reunião em português. E aí vai ter o tópico. Eu uso a organização dessa forma. Se você está criando uma sala de aula para a escola, eu usaria nome da escola, espaço, o nível que você vai ensinar, espaço, o dia e o horário da aula. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a CBA, nome da escola, o número do nível que eles são, Book 4, é como a gente chama lá, terças e quintas, 2 da tarde. Por que eu coloco assim? Porque o aluno vai receber esse nome. Ele vai ser convidado para isso. Então, tem que ser um nome que vai servir para os dois. Se for uma reunião que você estiver fazendo na empresa, de repente você pode botar o nome do departamento, também o dia, o horário, se for uma reunião recorrente. Enfim.
Aí aqui você vai escolher a data e a hora de início e de fim da primeira aula que você vai dar. Então, a primeira aula que eu dei nessa turma foi ontem, às 2 horas. Eu criei, botei o horário e assim que eu terminei de marcar o horário de início e de fim, eu cliquei aqui em Recurring Meeting, que é o que faz que a reunião vá para o seu calendário virtual, para o seu calendário Google. A partir do momento que você marca uma reunião como recorrente, ele vai entender que essa reunião vai se repetir. Então, ele vai salvar ela para um evento futuro. Ela vai ficar registrada na sua guia de reuniões. Desculpa, mas depois que eu por exemplo, eu já fiz a reunião, o schedule, eu posso vir depois e abrir aqui, clicar nesse Recurring Meeting posteriormente? Não é agora. Agora você vai no banheiro. Não, depois que ela já foi criada, você não pode transformar ela em recorrente, porque ela não vai aparecer na sua guia de reuniões. Você tem que fazer isso da primeira vez. Por padrão, eu faço isso sempre. E aí, se depois eu decidir que eu não vou usar mais, eu apago a reunião de lá. É mais fácil apagar do que ter que criar outra, porque você não marcou como recorrente. Então, eu sempre marco e depois eu apago as reuniões que eu não vou mais usar. Você também pode apagá-las no calendário da Google. Então, marcou como recorrente. Aqui, eu sempre deixo para o ID, né, para o número de identificação da reunião ser gerado automaticamente, por isso que vocês receberam aquele número louco lá. Vocês podem também marcar para ele usar o seu número pessoal, mas aí você vai ter uma sala que vai ter sempre o mesmo número. Corre o risco de um aluno entrar na sala para testar, sei lá, quando você está dando aula para o outro, porque vai ser a mesma sala para todo mundo. Então, eu uso sempre esse aqui, porque aí cada sala tem um número e ninguém consegue entrar na sala do outro. Desmarcar a senha, porque já que você vai estar dando o link para um número pequeno de pessoas, você não precisa de senha. Mas se você for fazer uma reunião numa empresa ou alguma coisa maior, eu recomendo criar uma senha. E você pode criar a senha que você quiser, com números ou com letras. Em geral, eu não uso senha. Aqui é como você define como a reunião vai começar. Se a parte de vídeo, o host é você, o anfitrião. Se o seu vídeo já vai estar ligado quando você entra na sala. Eu deixo o meu desligado porque eu costumo conectar antes da hora para ver se está tudo funcionando. E daí eu deixo a sala aberta com o meu vídeo e som desligado e ligo na hora que começa a aula, mas já está lá funcionando. E os participantes, em geral, eu marco para deixar ligado, porque às vezes o aluno ainda não sabe onde que é o botão. Então, é bom que já fique tudo mais fácil para ele. Ele entrou, ligou, já está tudo aparecendo, o som já está funcionando, e ele não precisa clicar para abrir o som, clicar para abrir o vídeo, etc. Então, eu sempre marco off para mim, on para os participantes da reunião. E aqui no áudio eu deixo marcado o telefone e computador. Não, honestamente, não sei qual é a diferença, mas sempre deixei assim, ele já vem assim por padrão. E eu uso o Google Calendar, o calendário da Google aqui. Você também pode criar um arquivinho iCal se você usa outra coisa, o Outlook ou sei lá. E daí ele vai criar um arquivinho que você pode fazer o upload lá no seu calendário. Funciona da mesma forma, mas eu não uso. Ele vai sincronizar automático. Assim que você clicou Google Calendar, definiu o nome da reunião, a hora, marcou que é recorrente, quando você clicar aqui em agendar, schedule, ele vai abrir o seu browser e vai te jogar para o calendário da Google, imediatamente, é automático. Então, assim que você chegar no calendário, você pode definir, por exemplo, que aquela reunião, que aquela aula vai ser toda terça e quinta, porque aqui eu só posso marcar a primeira, terça. Mas eu marquei que é recorrente, então eu posso criar uma regra para essa recorrência. Aí ele abre o calendário da Google, que se parece com isso aqui. Já vai aparecer o nome da aula que eu criei, já vai aparecer a hora da aula que eu criei. E aqui embaixo ele tem um botão que chama Does Not Repeat, não se repete. Eu vou clicar e dizer sim, se repete. E aí você pode definir como se repete uma vez por semana, se repete uma vez por mês, sempre no dia tal, se repete, enfim. Até que no fim tem uma opção personalizar.
E aí lá eu marco que vai ser toda terça e quinta. E você pode, inclusive, definir por quanto tempo isso vai ser uma regra. Então, assim, vai ser toda terça e quinta por 10 aulas. Quando você tem alunos particulares, às vezes eles compram pacotes de aulas. Então, você já pode criar ali o número de aulas que você vai dar. Terças e quintas por 10 reuniões. Ou então, terças e quintas até o final de junho. Ou então, terças e quintas indefinidamente. E depois, quando eu não for mais dar aula, eu cancelo esse evento. Eu costumo colocar um número de aulas certinho. E se for preciso, eu acrescento mais no final. Porque aí é uma preocupação a menos quando as aulas acabam ou quando o contrato do aluno termina. Você não precisa lembrar de ir lá no Google Calendar para parar de receber o e-mail lembrando que você tem aquela aula. E também para o aluno parar de receber. Então, eu boto isso aqui, defino a frequência da aula e aqui embaixo o próprio Zoom já cria o convite da reunião, que vai ser enviado para o aluno. Tudo que vem depois dessa terceira linha, que é o link, mentira, tudo que vem depois da quarta linha, que é o ID da reunião, pode ser apagado. Eu apago porque é muita informação e acaba confundindo as pessoas. Então, a primeira coisa que eu faço é vir aqui e apagar essa sequência de texto. E daqui em diante, você tem duas opções. Você pode selecionar essa parte do texto, copiar e mandar para o aluno, por e-mail, por WhatsApp, como você preferir. Ou você pode, aqui nessa parte de convidados, incluir o e-mail do aluno. Se você incluir o e-mail do aluno, você pode incluir quantos você quiser. Então, se tem uma turma de 12 pessoas, você vai botar 12 e-mails, todo mundo vai receber. Quando você clicar em salvar, o aluno vai receber também uma cópia desse arquivinho. Então, ele pode adicionar ao calendário dele e ele vai passar a receber os lembretes pelo calendário dele. E aí a reunião fica... Os meus alunos adultos, eles gostam muito disso. Eu mando o convite, eles chamam de invite, deve ser um termo do business, porque eu nunca tinha ouvido isso. Me manda o invite, e daí eu mando o invite, e eles aceitam, eu recebo um aviso de que foi aceito, e então, a partir daquele momento, toda terça e quinta, eles vão receber o lembrete da aula, e eu também vou receber o lembrete de que eu tenho que dar a aula. Então, aqui você vem em personalizar. Aqui, tá vendo? Eu escolhi terça e quinta. Quando eu clico em salvar, concluído, ele passa a definir que essa reunião vai acontecer 2 vezes por semana, ou uma vez por semana, ou, enfim, quantas vezes eu quiser. Aí a reunião foi criada. Você tem as opções que eu falei para mandar o convite para os alunos. Você pode ou copiar o texto lá embaixo, mandar por e-mail, por WhatsApp, ou adicionar o e-mail do aluno aqui à direita, nos convidados, e aí ele passa a receber aquele e-mail. Só verifica se o e-mail está correto, se o aluno recebeu o e-mail e tal, antes da hora da aula, né? E aí clica em salvar, pronto, está criada a sua reunião, está criada uma cópia no seu Google Calendário. Uhum. O aluno tem o link, o aluno tem o registro da reunião e na hora da aula ele vai usar. Esse é o texto que vem no Zoom. Eu costumo enviar só até o link, mas hoje, quando eu fiquei sabendo que teve alunos que tiveram problemas com o link, e vocês acabaram de me dizer que também tiveram, eu vou começar a usar até a quinta linha, que é essa aqui, que tem o Meeting ID, que é só um número. Basicamente é o mesmo número que está no endereço, mas fica mais claro para o aluno encontrar. E aí, como que ele vai usar isso? Quando ele abrir o Zoom, vou voltar aqui na tela do Zoom aberto, quando ele abrir o Zoom e ele vir essa tela, ele vai clicar aqui em Join, que é entrar numa reunião, e aí vai aparecer uma caixinha para digitar um número, que é o número da sala. E aí ele vai digitar aquele número, e a partir do momento que digitar aquele número, ele entra na sala, que é essa onde a gente está, por exemplo. Né? Enfim, é isso. Bom, então isso é o que a gente faz para conseguir entrar numa sala do Zoom. E para usar o Zoom a partir de um certo ponto.
Gosto mais desse formato aqui, para ver as pessoas. Então, agora vamos pensar que a sua aula vai começar. E você vai começar a usar o Zoom como anfitrião de uma reunião ou como professor. A sua tela aparece assim quando você é um professor. Você vê a carinha de todo mundo ali na tela. Isso foi uma reunião que eu fiz com os meus ex-colegas de trabalho no domingo. Então, estava todo mundo pegou o seu drink e a gente foi conversar. Aqui no topo à direita, ele tem um botão onde você seleciona se você quer ver no modo Speaker ou Gallery. É o modo, sei lá, usuário que está falando ou modo Galeria. O modo Galeria é esse que eu uso sempre, é onde eu consigo ver todo mundo ao mesmo tempo. O modo de Speaker, se você seleciona aqui em cima, você só vai ver a imagem de quem está falando ou emitindo algum som. Que pode ser legal, mas também pode ser ruim, porque se passa um cachorro no fundo do negócio, ele passa a filmar a pessoa que não está falando. Então, tem esse problema que eu não gosto. Então, eu sempre uso o modo galeria, eu consigo ver todo mundo ao mesmo tempo, e para mim é bem mais útil. Aqui embaixo você tem os botões de função do Zoom. O primeiro botão é o do áudio. Então, aqui eu ainda estava sem o áudio. A partir do momento que você clica em iniciar áudio, ele vai passar a aparecer um microfoninho, que é o que provavelmente vocês estão vendo. O segundo é o do vídeo. A partir do momento que você clica, você passa a ver a sua própria imagem. Então, ali inicia o seu som e a sua imagem. E aqui do lado, ele tem essas setinhas. Essas setinhas vão permitir que você alterne, se você tem mais de uma webcam, as câmeras, e se você tem mais de uma saída de som, os sons. Então, tem sempre a opção, o mesmo do sistema, Same as System, que é o som do seu computador. Quando você não está usando o fone, só vai ter essa opção. Quando você bota o fone, ele te dá as duas opções. E para o microfone é a mesma coisa. Então, eu posso escolher ouvir pelo meu fone ou pela saída de som do computador. Eu posso escolher falar pelo microfone do meu fone ou falar pelo microfone do computador, que também tem microfone. Vantagens. Quando você usa fones que são sem fio, ele funciona da mesma forma, mas o microfone tende a ficar um pouco mais baixo e às vezes com um pouco de ruído. O melhor fone que eu já consegui ter, apesar de eu ter outros fones melhores aqui em casa, são esses bem simples de celular, que vem com celular. E quando eu digo bem simples, porque esse aqui é de um celular que eu tive há uns, sei lá, 10 anos atrás. É um fone da Motorola que, de acordo com os alunos, é o melhor som possível. Eu tenho um JBL que custa uma fortuna e eles não gostam do som que o JBL faz. Então, eu uso esse microfone a maior parte das minhas aulas justamente porque ele tem um microfone mais alto. Por que o microfone alto é importante? Quando eu estou falando, não muito. Mas se eu estou tocando alguma coisa, passando um vídeo, alguma coisa que depende do aluno ouvir, entender o inglês às vezes, ou que depende de palavras específicas, ele precisa do microfone alto. Então, esses microfones que são embutidos são a melhor opção. É um fone e microfone juntos, com uma saída só pelo cabo, é um cabinho só, eu encaixo ali e ele faz todo o resto. E o Zoom faz funcionar maravilhosamente bem. Os outros botões que tem aqui na sua tela, eles vão ser o de convidar alguém. Então, para você convidar alguém que ainda não está na sala, o fulano não chegou até agora. Você pode clicar ali e aí tem um botãozinho que chama copiar convite. Você clica em copiar convite e daí você manda para a pessoa que ainda não está na sala. Pode ser pelo WhatsApp Web. Eu normalmente faço isso. Eu copio aqui rapidinho, porque a aula já está aberta, e mando o convite pelo WhatsApp. O próximo botão é o de gerenciamento de participantes. Se eu clico nele, aparece uma janela branca aqui à direita, onde eu consigo ver o nome de todo mundo, que pessoas estão usando o microfone, que pessoas estão com o microfone desligado,
O Zoom tem um recurso, quando você tem muitos alunos, que é até bastante útil, de levantar a mão virtualmente. Então, ao invés de você levantar sua mão, você aperta um botãozinho que vai aparecer uma mãozinha na sua foto, na sua imagem. Então, se eu tiver aberto essa janela dos participantes, eu consigo ver quem está com a mão levantada, quem não está, enfim. Às vezes você pode mandar um joinha, até umas coisas novas, assim, você manda umas palmas, tudo virtual. Aí fica aparecendo o desenho do seu lado aí. Que fica nesse último botão aqui do menu de vocês, que se chama Reações. Mas eu acho que ninguém vai conseguir ver agora, porque eu estou com a tela compartilhada. O próximo botão, que é sempre verde, é o de compartilhar. A partir do momento que você clica ali, ele vai pedir para você escolher o que você quer compartilhar. E ele tem algumas funções. Eu posso compartilhar diferentes coisas que estão abertas no meu computador. E eu também tenho a opção de um quadro, um whiteboard, um quadro branco. Então, esse quadro branco vai aparecer junto um menu em cima, onde você pode desenhar, você pode digitar, tem alguns símbolos pré-definidos, sei lá, umas setinhas, uns ok, uns ticks. Gabi, uma dúvida, desculpa. O aluno, eu consigo dar o controle para o aluno escrever nesse quadro branco ou só eu tenho? Sim, eu vou falar disso já. Você pode deixar o aluno escrever. Como você pode deixar o aluno escrever em qualquer outro momento. O aluno pode ter o controle do mouse em qualquer momento e independente do que você está mostrando. Isso é muito útil numa aula, porque você pode, por exemplo, abrir um site que você quer que os alunos usem, especialmente para criança, os joguinhos em que você tem que arrastar coisas e tal. Você dá o controle do seu mouse para o aluno e, a partir daquele momento, ele vai poder fazer a tarefa com independência, né? Você está vendo, é a sua tela, mas ele está ali arrastando, clicando, digitando. O controle do mouse fica a critério dele para aquela tela que você compartilhou. Ele não pode, a partir dali, abrir o seu e-mail, checar suas mensagens no WhatsApp Web, nem nada assim. O que você compartilhar, ele passa a ter acesso com o mouse. Gabi, só para tirar uma dúvida, esse exemplo que você falou de arrastar. Por exemplo, se eu estiver compartilhando um site, ele consegue manusear o site mesmo? Se no site tem uma atividade que é de arrastar, o aluno ele vai conseguir fazer isso? Sim, a gente vai fazer isso já. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Já deixei aberto, inclusive. Então, o compartilhamento... Eu tenho uma pergunta também. Sim, pergunte. É relacionada a isso também. É um aluno por vez que vai fazer esse... Controlar o mouse? Sim. Isso. Até onde eu sei, você só consegue dar o controle para um por vez. No quadro, quando você está com o quadro ativado, eu já vi 2 alunos conseguirem fazer coisas diferentes ao mesmo tempo. Mas enquanto um está mexendo, o do outro não funciona. Então, no fim, não vale muito a pena, eu acho. Não dá para fazer uma competição, por exemplo, para quem escreve mais rápido, isso é impossível. Pelo menos eu nunca consegui. Okay. Seria maravilhoso. Obrigada. Então, tem isso, você pode compartilhar, você escolhe a tela que você compartilha e você pode passar o controle do mouse para essa pessoa. Depois disso, tem o botãozinho do chat, que é onde a gente troca mensagens quando a gente está com o microfone desligado, né? A gente fez isso aqui quando estava esperando a reunião começar. Depois o botão de gravar. Esse botão de gravar permite que você grave a reunião, como eu estou fazendo agora. Ele tem 2 opções de gravação. Você pode gravar no seu computador ou na nuvem. O Zoom oferece uma nuvem de, se não me engano, 1,5 GB, o que dá mais ou menos 1h30 de reunião. A partir daí, você tem que pagar por espaço de compartilhamento, que pode ser útil se você não tem um HD grande ou se você não tem uma outra nuvem. Como eu tenho uma outra nuvem, pela qual eu já pago, eu salvo no meu computador. Assim que a aula ou a sessão acaba, eu transfiro para lá. Mas eu não costumo gravar minhas aulas, então não uso muito isso. Depois disso, tem uma função nova, talvez ela tenha 1 ano e meio,
que são os breakout rooms, que são as salas secundárias. O que é isso? Você, dentro de uma reunião, consegue colocar os participantes em outras salas. Então, vamos supor, eu estou dando uma aula de, sei lá, de história, e eu quero que os alunos façam uma pesquisa sobre o feudalismo, sei lá. Chega a andar bem para trás do tempo, que é para não dar treta política. Feudalismo, eles vão... cada um ficou com uma parte do trabalho. Então, você vai dar um tempo para eles se organizarem e trabalharem de forma independente. Mas você quer continuar tendo controle sobre o que está acontecendo. Em vez de passar como tarefa de casa, você quer que eles usem aquilo enquanto você está ali com eles. Você cria essas salas secundárias e você decide, olha, fulano vai ficar com fulano e mais fulano nessa sala, e vocês três vão ficar em outra sala. Você joga essas pessoas para salas separadas, todas ainda dentro da sua reunião, e você consegue entrar na sala que você quiser. Eles só conseguem ficar na sala onde eles foram designados. Isso é muito legal para quem dá aulas de inglês, para fazer a prática de dupla. Eu gosto muito. Você põe 2 em 2 em cada sala e eles conseguem praticar sozinhos. Não é a mesma coisa que uma sala de aula real em termos de monitoramento, porque você não consegue ouvir todo mundo ao mesmo tempo. Você só consegue ouvir a sala na qual você está, porque você também tem que escolher entrar nas salas. Mas já é um recurso muito melhor do que nenhum. Eu gosto bastante, e com projetos longos é bem interessante, porque as pessoas conseguem ter discussões mais complexas e em grupos grandes. Se você não faz isso, as pessoas acabam tendo menos oportunidade de se expressar. Quando você separa elas em salas, você está meio que fazendo com que elas tenham mais oportunidade de falar do que quando são 9 pessoas, 12 pessoas, enfim. Só 3, ela vai ter mais chance de falar, sem dúvida. Então, acaba tendo mais... Sim. Desculpa, esse recurso, ele só é disponível na versão paga? Porque no meu não aparece. Tivemos essa questão na segunda-feira, quando eu estava dando treinamento. Não era para todo mundo. Tá. Daí, na segunda-feira, eu expliquei, falei tudo lindo, aí todo mundo falou assim, mas eu não tô vendo o botão. Eu falei, putz. Sempre teve. Mas aí eu falei, vamos testar, né? E aí botei os professores em salas. Depois que eles foram colocados em sala, o botão apareceu para eles. Então, eu acho que talvez seja uma coisa que tá... Um deles até falou assim, então é meio como um vírus, assim, tem que passar para pegar. E você passa a ter aquilo para você. Não sei se é assim, porque ninguém nunca me fez isso para eu passar a ter, mas, por outro lado, eu tenho a conta paga. E alguns deles, 2 deles, hoje se queixaram de que a função desapareceu. Então, eu acho que talvez o Zoom esteja ainda tirando de algumas pessoas, botando nesse período que a gente está do corona aí. É a única explicação que eu consigo encontrar. Não sei se é real. Me desculpe, Zoom, se eu estiver falando bobagem. Mas algumas pessoas vêm, outras não vêm. E eu não sei dizer por quê. Mas o fato é que a maioria, a gente, ao longo desses últimos 2 dias, botou todos os professores um a um como host, como anfitrião da sala. E sempre que eles eram o anfitrião, anfitriã, eles tinham esse botão. Então, talvez você não esteja vendo porque você não é o anfitrião dessa reunião que a gente está. Ou pode ser que você vire um anfitrião e que ele não apareça para você dessa vez. Mas pode ser também que sim. Eu diria, Bruno, que para você deve aparecer, porque se for realmente uma coisa que você tem que participar uma vez para ter, você já usou esse recurso, né, comigo. Então... Eu acho que a resposta deve ser isso que você disse. Acho que só o anfitrião que vai ter. É. Porque, por exemplo, mesmo se eu tivesse, não poderia usar essa funcionalidade. Então, acho que é quando você é o anfitrião da sala, isso fica disponível porque é o anfitrião que decide, sim, né, que divide em grupos. Você não vai conseguir dividir agora, então talvez não faça sentido você ter o botão disponível para você agora. Mas é uma função muito legal, eu acho bem interessante. E a última, que é a de reações, tem tipo uns emojis. É uma coisa para você. Você pode aplaudir ou dar um ok, assim, com a mão. Que eu acho que é mais para coisas tipo webinars, em que tem, sei lá, 100 pessoas sem microfone e uma só falando.
E aí seria bastante útil que as pessoas conseguissem reagir.